Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Jesus Cristo é nosso Senhor. Graças a Deus, estamos em mais uma mensagem, estamos em mais uma transmissão do JAV, Jornal Árvore da Vida. Ó Senhor Jesus, é um prazer ter vocês conosco, porque nós podemos tocar na palavra, podemos imergir na palavra de Deus, é o que dá sustância para o nosso viver cristão, para a nossa caminhada. E nós ficamos muito felizes por vocês participar, né? Se possível, possa dar o like, se possível, possa divulgar, para que essa mensagem chegue em outras pessoas, pessoas que estejam talvez precisando. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui de casais, do viver conjugal. Então você pode fazer parte, né, em expandir a palavra de Deus junto conosco, nesse canal, tá bom? Jesus Cristo é o nosso Senhor. A edição desse jornal, Árvore da Vida, é o 361. Ele tem essa arte, né? Eu gosto sempre de mostrar a arte. A coluna que nós vamos desfrutar hoje, alguns trechos eu peguei, está escrito aqui em minha folha, meu resumo, mas tudo foi extraído desse jornal, tá bom? Alguns trechos eu coloquei aqui por escrito mesmo, vou lendo e nós vamos ruminando, vamos imergindo, para que a gente ganhe mais luz da palavra. É a coluna O que Deus uniu. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o tema é, afinal, a vontade de quem está sendo feita? É uma pergunta, né? E eu vou repetir novamente para a gente ir ganhando. Afinal, a vontade de quem está sendo feita? Senhor Jesus. Então vamos entrar para dentro do conteúdo da mensagem. O primeiro parágrafo, a introdução, mostra para nós a questão do viver do casamento. O casamento, ele inicia, né, ali com muita esperança, com muita oportunidades de conhecer, né, a esposa ou o marido e mulher ali conhecendo dentro de um lar, né, do viver conjugal. E aí, ao longo dos anos, vão se conhecendo, vão se aproximando, aumentando esse vínculo, só que, sem perceber, uma vontade começa a prevalecer, ou do marido, ou da mulher. Por isso que o primeiro trecho que eu coloquei assim, após anos de casamento, marido e mulher, sem perceber, começa a fazer a própria vontade. Então, pelo fato de ser instruído pelo mundo, instruído pelos pais, ou pelos ensinamentos do mundo, vão ficando capazes, vão ficando com capacidade, e aí começa a ter sua capacidade de raciocínio, começa a ter os seus pontos de vista, suas próprias opiniões, e aí começa, muitas das vezes, onde ali o casal é juntado para multiplicar, ele acaba se dividindo. Cada um começa a defender o seu próprio ponto de vista. Senhor Jesus. Isso acontece quando surgem assuntos que traz divergência entre o casal. Então, nós vemos aqui a divergência é o quê? É diferentes opiniões. Cada um vai defender o seu argumento, cada um vai defender o seu ponto de vista. Então, acontece determinada coisa na família, e a esposa, a mulher, ela começa a falar que é assim, o marido também tem uma visão, porque talvez ele tenha um curso, ou então o pai dele falou com ele há um tempo atrás, na formação dele, de infantil até adulto, que é assim. E cada um começa a defender as suas opiniões. E são distintas, são diferentes essas opiniões. Ó Senhor Jesus. Só que o ponto principal, eles esquecem que tem que ligar ao Senhor. Tem que ter comunhão. O trecho fala assim, ao invés de orar e conversar e colocar diante do Senhor. Então, ou seja, ao invés de eles apresentar diante do Senhor juntos em oração, eles começam a defender essas divergências, essas diferentes opiniões. Eles não conseguem chegar a um consenso humanamente. Mas se eles orar
colocar diante do Senhor, o Senhor vai trazer unidade, vai trazer harmonia, vai trazer refrigério. É o que nós mais precisamos dentro do nosso viver conjugal. Esse viver familiar, né, que estende ali para os filhos, para que todos aqueles que estão próximos de nós, até mesmo a nossa vizinhança, eles também podem testemunhar isso, porque os vizinhos estão ali de parede meia, né? Pode-se dizer assim, um muro que divide. Então, os vizinhos constantemente estão nos ouvindo, né? O que está acontecendo ali naquela família. Ó Senhor Jesus! Marido e mulher impõem suas decisões. Assim, abre a porta para que a vontade do inimigo de Deus prevaleça. Então, é aqui que é o ponto principal, né, dessa mensagem. Pelo fato de marido e mulher, eles colocar suas decisões humanas, baseadas em seus conhecimentos, baseadas em seus argumentos, eles abrem porta para que a vontade de quem prevaleça? Do inimigo. Deus, ele tem, né, um inimigo. E esse inimigo constantemente, ele vai se levantar, ele vai colocar, ele vai se opor contra os desígnios de Deus, contra a vontade de Deus. Senhor Jesus. Então, infelizmente, quando marido e mulher, eles aceitam isso, a vontade do inimigo prevalece. Não é a da mulher e não é o do homem, do marido. Mas sim, quem vai estar prevalecendo ali vai ser o inimigo. Aí começa gritaria, discórdia, ofensas, né? Agressões em palavras, agressões até mesmo fisicamente. Ó Senhor Jesus! Isso tudo porque o inimigo ele faz o quê? Ele manipula. Aí o ponto está escrito assim: assim são manipulados pelo inimigo com argumentos e posições próprias. Então, marido e mulher, eles são manipulados pelo inimigo que coloca posições próprias, como eu falei antes, que está ligado ao ego, a seus próprios, né, as diferenças, opiniões ali, ela levanta esse velho homem, impõe, quer colocar somente o ponto de vista dele, não abre mão, e aí começa, né, a manipulação do inimigo até o casal ele separar. Hoje, no mundo atual, esse mundo moderno que nós estamos vendo, né, pela mídia e ouvindo pelos rádios, vendo pela televisão, o índice, né, que tem mais aumentado são separações entre casais. Ó Senhor Jesus! Mas isso por causa de cada um cair em sua mente, cada um ficar preso na sua alma, cada um sendo manipulado pelo inimigo e achando ele que talvez os argumentos, a capacidade dele é melhor que a esposa, ou a esposa melhor que o marido. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Só que há uma pergunta para nós, graças a Deus, que é a mesma pergunta quase, né, do título dessa mensagem, que fala assim: a vontade de quem está prevalecendo em minha vida conjugal? Aí nós temos que refletir, nós temos que pensar, qual é a vontade que está prevalecendo? Senhor Jesus, é a vontade do marido, com seus argumentos, com sua forma de razão? Ou é a vontade da esposa, com a sua forma de emoção, com a sua forma mais carinhosa? Senhor Jesus, nós vemos aqui distintos tipos de pessoas. Ó Senhor Jesus! Então, por isso que nós temos que não deixar brecha, nós não podemos deixar brecha, né, por causa de pequenas divergências, por causa de mal entendidos. Muitas das vezes, né, a esposa fala algo com o marido, e ele entende de uma forma, ela fala de uma forma positiva, ele entende de uma forma negativa. Senhor Jesus! Então, nós temos que acabar com essas pequenas divergências, esses mal entendidos. Porque assim, se nós permanecermos isso, o casal ele vai estar sendo o quê? Induzido. Ele vai ser induzido, manipulado pelo inimigo até o ponto final que o inimigo quer, que ele quer desmanchar, ele quer separar, ele quer que esse casal desista do seu casamento. Ó Senhor Jesus! Agora nós vamos ler, falei bastante a introdução aqui, né? Nós vamos ler 2 Coríntios, para a gente agora voltar mais da palavra, tá bom?
2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala, né, ele dá um conselho. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoreis os desígnios. Então aqui é claro para nós, o inimigo de Deus é Satanás, e ele quer fazer com nós, ele quer tirar vantagem, e principalmente no viver conjugal. Ele quer tirar vantagem dos pequenos detalhes, dos mal entendidos, né, das divergências que acontecem, ele entra ali no meio. E aí ele vai trazer confusão, discórdia. Então, por isso que o versículo é claro para nós, esse aconselhamento aqui do apóstolo Paulo é claro para nós. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoreis os desígnios. Ó Senhor Jesus! E um ponto principal que mostrou aqui para nós, do trecho do jornal, fala assim, para alcançar vantagem sobre um casal cristão, o inimigo de Deus, que é Satanás, né, ele o quê? Primeiro ele instiga um dos dois a valorizar o próprio ego. Então, como eu falei aqui, um exemplo, né, talvez a esposa fala algo para o marido, e aí o marido entende de uma forma contrária que ela transmitiu a mensagem, o que ela falou. E aí começa a instigar, né, o marido cai na mente e vai criando ali sofismas na cabeça dele, falsos pensamentos que a esposa falou, da situação que está ocorrendo, e aí começa a criar esse bloqueio, até como nós falamos, criar uma grande fortaleza. Ele não consegue mais ter comunhão com a esposa. Ó Senhor Jesus! Então, por isso que nós aqui temos que abrir mão do quê? Dos pensamentos e opiniões a respeito de algo. Os nossos pensamentos, nossas opiniões, elas em Cristo, elas em Deus, elas são positivas. Mas em nós, no velho homem, na natureza caída, ela é negativa. Ela não traz edificação, ela não traz benefício. Senhor Jesus! Então, conseguido isso, cada um vai começar o quê? A razoar e a cair no orgulho. A vontade humana é mesclada com a divina. Então, começando assim, quando o esposo caiu ali na mente, né, não considerou diante do Senhor o que a esposa transmitiu a ele, ele vai começar a razoar, como eu falei aqui, cai na mente, e aí levanta o orgulho, aí levanta a razão dele, que é muito forte do homem, e ele impõe. Aí depois ele quer aproveitar alguma situação para impor sobre a esposa. E aí, resumindo, qual vontade que está prevalecendo aqui? É a vontade humana. O marido, ele não está dependendo do Senhor. Ele está dependendo da sua capacidade humana. Nós sabemos que, vou até falar algo aqui que eu anotei, que eu acho interessante. Quando nós começamos a nossa formação acadêmica, ali no ensino fundamental, no ensino médio, depois temos a oportunidade de ir para o técnico e para o superior, nós vamos ganhando muita capacidade. Nós vamos ficando muito, como fala a palavra, muito eloquentes. Ficamos capazes, né? Temos argumento para tudo. Estamos cheios. Nós não queremos, né, nenhuma opinião, porque eu já tenho a minha formada. Só que aqui o inimigo entra, porque a vontade humana, nessa parte humana, nós precisamos dos ensinamentos, dos conhecimentos desse mundo. Só que a vida humana, né, ela é mesclada, quando nós estamos somente nesses conhecimentos, a vida humana é mesclada com a maligna. É onde o inimigo consegue entrar na nossa mente. Se nós dermos liberdade para o inimigo, ele nos leva para a mente. Ele nos leva para a mente caída. E aí nós não conseguimos ver a vontade do Senhor. Amém? Vamos ver isso até em Mateus, capítulo 6, uma oração, né, domiciliar, acho que fala assim mesmo, que o Senhor deixou para nós como exemplo, que é Mateus 6, capítulo 9 a 10. Só o versículo 9 e 10. Capítulo 6, né, versículo 9 e 10. É verdade a oração que o Senhor nos ensina, né? Nos ensinou, deixou como referência para nós. Senhor Jesus, Mateus 6. Louvado seja o nome do Senhor.
versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui há 3 pontos importantes: o nome do Senhor, o reino e a vontade. Então, para que a vontade de Deus ela possa prevalecer, nós temos que considerar esses 3 itens. O nome do Senhor ele tem que ser santificado na vida do casal. Sempre, constantemente, nós temos que lembrar, para me pôr essa mente, não usar somente a mente humana, eu tenho que lembrar que o Senhor, ele é soberano. Eu preciso chamar por ele, para ele habitar dentro de mim e trabalhar em todo o meu ser. Então, nós temos um hábito de chamar pelo Senhor invocando o nome dele, que está em Romanos 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós somos aqueles que precisamos do Senhor trabalhando em nós. Nós chamamos por ele, invocamos o nome dele. Então, dessa forma, você consegue ser transferido de ambiente, consegue ser transferido de esfera. Amém? Então, o nome do Senhor ele tem que ser o quê? Santificado. Esse é o primeiro item. Amém? O segundo item, seu reino, ele tem que ser trazido para a terra. Na verdade, como estamos falando do casal, o reino do Senhor ele tem que ser trazido para onde? Primeiro, para a casa do casal. É no viver conjugal, ali na família, o reino do Senhor ele tem que estabelecer ali entre marido, mulher, filho. Amém? Ó Senhor Jesus. O terceiro item é o quê? A vontade. Então, a vontade do Senhor ela tem que ser feita nos céus. Vou ler de novo, perdi o ponto. Ó Senhor Jesus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a vontade do Senhor, ela já é feita nos céus, mas ela precisa ser feita aqui na terra. E na terra, especificamente também falando do viver conjugal, tem que ser entre o casal, na vida ali de relacionamento do casal. A vontade de quem tem que prevalecer? Do Senhor. É a vontade, por isso que aqui fala, afinal, a vontade de quem está sendo feita? Essa vontade tem que ser a do Senhor, para que nós possamos ter um casamento bem-sucedido, um casamento abençoado pelo Senhor. Tudo começa na sua residência, tudo começa na sua casa. Ali é o princípio de todo o viver da igreja. Ó Senhor Jesus, um ponto aqui, um trecho que eu coloquei, está no jornal. Se os casais cristãos praticar isso, a bênção e a paz do Senhor reinaria em suas casas. Isso gera impacto nas pessoas que vivem ao nosso lado, na sociedade, nos vizinhos, ia dar testemunho para evangelizar as pessoas. Então nós precisamos disso, nós precisamos praticar, nós precisamos ter a realidade do qual é o verdadeiro sentido para o nosso casamento, que ele faz parte, né, é um aspecto do viver da igreja, aonde tudo começa, para que nós possamos estender isso para onde? Para o nosso viver social, com as pessoas, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, com os irmãos que reúnem conosco, né, nas reuniões que nós temos. Então, isso tudo é um princípio. Amém? Ó Senhor Jesus. Assim, as pessoas, elas vão ser evangelizadas pelo quê? Pelo nosso testemunho. Né? As pessoas vão ter aquele casal como referência para buscar apoio, ajuda, não humana, não de comportamento humano, mas do viver cristão, do viver espiritual, porque estão baseados, fundamentados na palavra. Em Mateus aqui, 6, de 9 a 10, eles têm, né, o nome do Senhor, eles têm o reino, é um casal positivo, eles têm o nome, têm o reino e têm a vontade do Senhor prevalecida. Amém? Senhor Jesus, vamos ler agora para fechar, Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 27.
É um versículo bem pequeno, né? Só para nós sabermos quem é o verdadeiro inimigo, tá bom? Nem deis lugar ao diabo. Então aqui é claro, nós não podemos dar lugar para o diabo, para Satanás, que é o inimigo de Deus. Senhor Jesus, o verdadeiro inimigo é o diabo. O inimigo não é o marido, o inimigo não é a mulher, o inimigo é o diabo, que ele tenta entrar no viver conjugal e fazer discórdia. Senhor Jesus, vamos rejeitar os desígnios do diabo, para ele não alcançar vantagem entre nós, mas seja envergonhado e derrotado. É isso que o diabo merece, ser envergonhado e derrotado. Não o nosso casamento com acusações, com divergências, com gritaria, que talvez os vizinhos nos acusam, né, as pessoas que estão próximas nos acusam, algum parente nos acusa, mas quem que tem que ser envergonhado e derrotado é o diabo. Amém? Repete aí na sua casa assim: o diabo está derrotado em nome de Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, aleluia. O último versículo logo abaixo de Efésios capítulo 4, 31 e 32. Vamos ler. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui é o ponto principal que precisamos. Nós, o casal, ele tem que fugir de toda amargura, de toda ira, de toda gritaria, de toda, divergência. Constantemente estou repetindo essa palavra, porque são opiniões ali, são situações que acontecem, que você impõe a sua vontade e começa a talvez a se exaltar, a alterar até mesmo o seu tom de voz, como estou fazendo aqui. Então nós temos que deixar, amém? Nós temos que fugir. Ó Senhor Jesus, o casal ele tem que fugir de toda amargura, de toda ira e de toda gritaria. Para que nós possamos ser o quê? Compreensivos, perdoadores. É isso que nós precisamos. Um com o outro. Aí eu vou enfatizar um pouco aqui, que muitas das vezes nós pensamos que só eu estou vendo isso, vendo a palavra sendo revelada aqui para mim, minha esposa não está vendo, então eu começo a querer cobrar dela, querer apontar ela. Aqui é claro para nós, um do outro. Então, há uma via de mão dupla, é necessário, há necessidade de que os dois possam estar desfrutando, vendo, acompanhando as mesmas coisas. Senão, vai ficar desigual, né? Não vai ter equilíbrio. A palavra nos mostra que em tudo nós precisamos ter o equilíbrio. Senhor Jesus. Então, marido e mulher precisam estar nos mesmos passos, nas mesmas cadências, para que eles possam ver tudo que o Senhor está revelando aqui, para que eles possam praticar. Amém? Espero que você, na sua casa, esteja junto com o seu esposo, o marido ali junto com a esposa, e possam desfrutar dessa palavra juntos, para ser ajudado. Amém? Então, aqui mostra o final que, benignos, compassivos, perdoadores uns com os outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, nós vemos aqui que Deus e Cristo nos perdoa, Constantemente Ele está de braços abertos, Ele é longânimo, Ele é paciente para com nós e nos perdoa, por mais grosseiros, por mais que eu peque, por mais que eu falhe, o Senhor está sempre disposto a me ajudar. E por que eu vou cobrar da minha esposa? Vou ficar, sacrificando ali, apontando, cobrando dela? Não vou perdoar. Senhor Jesus. Então que o Senhor possa nos dar mais sentimento, possa nos dar mais encargo sobre essa palavra que desfrutamos.
Isso aqui é fundamental, é essencial para o nosso viver. Se nós queremos ter um viver, né, da igreja bem-sucedido, abençoado, nós precisamos, primeiramente, vivenciar isso no nosso lar. A vontade de que tem que prevalecer na nossa casa é a do Senhor. É ali que começa todas as coisas, tá bom? No início aqui da mensagem eu já falei para vocês divulgar, dar o like, aqueles que não estão inscritos no canal, possam se inscrever também. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, tá bom? Jesus Cristo é o nosso Senhor.